O TRI significa Teoria de Resposta ao Item. E ele é basicamente um algoritmo usado pelo INEP, que corrige a prova, para calcular o valor e a dificuldade das questões e, consequentemente, você ter a sua pontuação. Então, as 180 questões do Enem não são tratadas de forma igual. Elas são classificadas entre questões fáceis, médias e difíceis. Então, você tem um nível de dificuldade para cada questão. É interessante saber que esse nível de dificuldade é dinâmico, ou seja, ele não é pré-estabelecido. Você não tem lá, fez a prova, você tem as 180 questões já classificadas entre fácil, médio e difícil e aí você aplica. Não. Depois que a prova é aplicada, esses dados de acertos e erros de cada questão são jogados no megacomputador que vai calcular, então, com base na porcentagem de acertos daquela questão, se aquela questão é considerada fácil, médio e difícil. Então, questões mais acertadas são consideradas fáceis. Questões menos acertadas são consideradas difíceis e as médias são mais ou menos no meio do caminho, né? E aí, com base nesse nível de dificuldade, você tem questões que vão valer mais do que outras. Questões mais difíceis, menos acertadas, vão valer um pouco mais do que 4,4 pontos para sua nota final. Enquanto as questões mais fáceis, mais acertadas por todo mundo, vão valer um pouco menos que 4,4 pontos. E além disso, e além de você ter uma pontuação com base nisso, com base nas dificuldades, o TRI ainda penaliza, ou seja, tira alguns pontos, ou não dá o total de pontos que deveria, para o candidato que, de um mesmo assunto, de uma mesma prova, acerta uma questão difícil, mas erra uma questão fácil. Por quê? Porque ele considera que aquilo ali foi um chute, que aquilo ali foi marcado na sorte e ele acertou na sorte. Então o que acontece? Se você faz uma prova de matemática e aí tem uma questão lá super de boa de regra de 3, que é só fazer uma regra de 3, fácil de interpretar, fez a regra de 3, marcou, acabou. E aí você tem outra questão na mesma prova de matemática que também trata de regra de 3, de razão e proporção, só que mais complexa, que você tem que fazer 2, 3 regras de 3, algumas transformações de unidades e tal, e chega no resultado. Se você acerta essa difícil, acerta essa complexa, mas não conseguiu acertar a outra, o TR entende que você provavelmente chutou. Porque se você sabe fazer essa, você deveria saber aquela. Então, a pontuação dessa difícil, que deveria ser maior do que 4,4 até, porque ela é uma questão difícil, vai ser menos acertada, ela vai ser atribuída a você uma nota um pouco menor do que isso. Não é que você perde pontos, mas você não ganha os pontos que deveria se você tivesse acertado também a questão fácil daquele assunto. Então, isso é uma forma de você penalizar ou desvalorizar quem acertou na sorte aquele tipo de coisa, para valorizar quem estudou de verdade, quem realmente fez aquela questão difícil porque sabe fazer. Claro que isso tem alguns problemas. Pode ser que você não fez a questão fácil, não porque você não sabia, foi por falta de tempo, por exemplo. Você fez a difícil, você estava com tempo. Mas final de prova, correria, você não tinha muito tempo e errou a fácil. Então pode-se argumentar que isso é um pouco injusto, porque você não chutou, você fez, mas não teve tempo de fazer os outros. Pode, mas é assim que a prova funciona. E além disso, uma outra função dessa variação do valor de cada questão é você gerar menos notas iguais. Por quê? Porque se cada questão valesse exatamente 4,4 pontos, e essa prova é feita por milhões de pessoas todos os anos, você teria todo ano milhares de pessoas acertando a mesma quantidade de questões todo ano, que geraria a mesma nota. Então, sei lá, das 180 você acertou 120. Você tem outras, sei lá, 2.000, 3.000 pessoas, 100 mil pessoas que acertaram 120 questões. E aí, se a nota da redação for parecida, o que tem boas chances de acontecer também, você vai estar com a mesma pontuação de milhares de pessoas. E aí, os critérios de desempate para colocação dentro do SISU, dentro do ProUni, teriam que ser muito mais complexos. Outra função é essa. Então, ao atribuir pontuações diferentes para questões diferentes,
você vai gerar notas diferentes de pessoas que talvez acertaram a mesma quantidade de questões e tiraram o mesmo tanto de redação. Porque acertar 120 questões e tal é até fácil, vão ter milhares de pessoas que acertaram o mesmo tanto de questão, o mesmo número. Mas acertar as mesmas questões é bem mais difícil. Então a probabilidade de ter pessoas com notas iguais diminui bastante. Ainda é possível, é bem possível de se ter. Tanto é que as notas de corte e as classificações ali, né, de pontuação costumam ter diferenças de poucos pontos, de décimos. Então as notas podem ficar bem próximas e vão ter ainda muitas notas iguais. Mas quando você faz isso aqui, você gera muito menos notas iguais do que antes. Então é assim que funciona o TRI. Ele é uma forma de gerar menos notas parecidas, menos notas repetidas, para gerar menos empates e desvalorizar e penalizar os chutes que o Enem considera quando você acerta uma questão difícil, mas erra uma fácil de um mesmo assunto. No fundo, ele ajuda ou ele valoriza quem estudou mais. Mas a grande pergunta é, como eu posso usar esse conhecimento para me ajudar na hora da prova? Como eu posso usar sabendo como o TRI funciona, como eu posso usar isso para me ajudar a resolver a prova e usar isso a meu favor? No fundo, você tem que acertar o máximo possível. A regra é essa, basicamente. Infelizmente não tem fórmula mágica, não tem mistério, porque quem acerta mais tende a ter uma nota melhor. Isso é fato. Então, no mundo ideal é você acertar tanto as fáceis, quanto as médias, quanto as difíceis. O problema de você traçar uma estratégia, eu vou focar nas fáceis e depois eu faço as difíceis e tal. O problema disso é porque esse valor é calculado dinamicamente, é de acordo com o que as pessoas acertam ou erram durante a prova. Então não tem como você saber de antemão, com certeza pelo menos, quais são as questões fáceis, quais são as questões difíceis. Vão ter sim algumas que são obviamente mais fáceis do que outras. Se você tem uma questão que a interpretação não é tão difícil, que você tem que, basicamente fazer uma regra de 3, fazer uma conversão ou só interpretar um gráfico e marcar alternativa, essa questão provavelmente vai ser mais acertada do que uma questão, de função trigonométrica, em que você tem que analisar os máximos, os mínimos, que dá mais trabalho, né? Ela é conceitualmente, o conteúdo dela é mais difícil. Então, tem questões que são mais fáceis, que são naturalmente menos complexas, que exigem conteúdos menos complexos. Essas questões provavelmente vão ser mais acertadas, enquanto outras mais complexas vão ser menos acertadas. Mas não dá para ter certeza absoluta disso. De qualquer forma, como as questões difíceis valem mais pontos, desde que você acerte as fáceis, um bom manejamento do tempo para que você não faça questões correndo é muito importante. Porque se você consegue fazer uma questão difícil, você só vai errar uma fácil se você não tiver tempo para fazer ela ou se estiver muito cansado para fazer ela. Se você sabe, fazer uma questão em que você tem 4, 5 regras de 3 e converter e interpretar e tudo, uma questão mais simples disso você consegue fazer. Você só não vai conseguir fazer se não tiver tempo ou estiver muito cansado para isso. Então, ao invés de ficar falando, eu vou resolver as fáceis primeiro, depois as médias, depois as difíceis, o mais importante que você tem que fazer de estratégia para não perder esses pontos das difíceis, para usar o TRI a seu favor, é aprender a, controlar o tempo. Então, ter um bom controle do tempo é muito importante, é essencial. E 2, estar acostumado a fazer questões uma em seguida da outra por algumas horas a fio. Tá? Porque essa é uma habilidade difícil. É muito cansativo fazer questão atrás de questão de matemática, uma atrás da outra durante, 2, 3 horas. É algo complicado. Então tem que ser treinado, você tem que acostumar o seu cérebro e o seu corpo a fazer isso, a ficar sentado 2 horas direto fazendo questão, uma atrás da outra. Então, a melhor forma de usar o TRI a seu favor é manejar tempo e treinar o seu corpo e sua mente para fazer questões em seguida. Porque a melhor forma de garantir que você vai acertar as fáceis de um mesmo assunto, que você consegue fazer as difíceis, é chegando nessas questões fáceis com tempo
e com energia para fazê-las. Então, o que eu recomendo para usar isso aqui a seu favor é, desde já, você tem que se acostumar a manejar o tempo e ter resistência física e mental para fazer questões. Então, desde já, treine esse tipo de coisa. Como? Aqui no nosso curso você vai ter, além dos simulados, você vai ter os simuladinhos. E o que é o simuladinho? O simuladinho é um mini simulado. Então, é uma lista de exercícios com ali 12, 15 questões no máximo, em que você vai sentar para fazer aquelas questões em seguida, sem consulta, sem distração, sem celular, sem Netflix, sem nada do tipo, né? Para você ir se acostumando a fazer questões uma seguida da outra. Lógico que o tempo é menor que você vai ter no Enem. Você não vai sentar e ficar uma tarde inteira resolvendo uma prova. É só 1 hora. Mas aquilo ali já treina o seu cérebro para ter resistência física e mental e treina a sua capacidade de gerenciamento do tempo, porque você tem que acabar em 1 hora. Então a gente faz essas listas de algumas questões, de 12 a 15 questões, para você treinar o conteúdo e principalmente nessas listas sem consulta e com tempo determinado, treinar manejamento do tempo e resistência física e mental. Então os simuladinhos são essa ferramenta importantíssima de treino dessas duas coisas que são importantíssimas para você não cair no TRI do Enem. E é lógico, além dos simuladinhos, você também tem os simulados, né? Que simulados com mais questões, como vai ser o Enem de fato, com mais, obviamente, mais tempo para resolver, e aí é lógico, é mais cansativo, você tem que fazer também, porque no dia do Enem vai ser assim, mas como fazer simulados toda semana, todo sábado, por exemplo, é muito cansativo, a gente começa fazendo de 1 em 1 hora, para você se acostumar.